E é mais uma manhã que eu estou aqui com vocês, eu, Joyce Nogueira, juntamente com a Amanda, que está aí atrás das câmeras. E nós estamos aqui no nosso espacinho, fazendo algo para vocês com muito carinho, tentando partilhar alguma coisa que ajude vocês no vosso caminhar, nas vossas vidas, nas vossas relações. Porque nós sabemos que a vida, ela é como se fosse um teatro, né? Nossas vidas, se nós formos observar de fora, nós vamos contemplar como um palco, onde nós podemos ser protagonistas da nossa vida, estarmos sempre à frente, ou nós podemos ser vítimas, coadjuvantes ali atrás, sempre pelos cantinhos, sempre olhando, fazendo parte, sendo importante de vez em quando, vindo à frente de vez em quando tomar um posicionamento. E eu estou aqui também nas minhas mãos com o livro Devolve Minha Vida, que é esse livro que foi lançado em março de 2022, onde eu falo um pouco das minhas histórias, história de superação, história de dor, histórias reais, né? Ou por onde eu passei desde a minha infância. E talvez você pergunte, Joyce, por que é que você decidiu expor a sua história? Por que é que você decidiu trazer, né, a público alguns testemunhos seus? Primeiro, porque como vocês sabem, eu sou cristã e acredito que tudo aquilo que a gente supera, tudo aquilo que você ultrapassa se torna como um testemunho, principalmente quando você tem Cristo na sua vida, quando você entende que Cristo é aquele que te ajuda a perdoar, a ultrapassar, a superar. Junto com Devolve Minha Vida nasceu também o Projeto Asas, onde fala de autoridade, de superação, autonomia, sucesso / submissão, porque isso aí eu vou falar com vocês depois num outro vídeo. Mas hoje em especial eu quero falar sobre ladrões. Ladrões, que é o capítulo 4 do livro Devolve Minha Vida, que se chama O Ladrão. E com certeza em gabinete, atendimentos pastorais, também na área clínica, atendendo pessoas, uma das coisas que eu percebo é que as pessoas foram muito roubadas, não é? E quando elas são roubadas, o que acontece? Fica uma lacuna, fica um vazio, fica um buraco, e as pessoas passam as suas vidas tentando preencher esse vazio, tentando preencher esse buraco, não acionando algo que é tão precioso, que se chama superar, né? Que se chama, espera, não, calma, fizeram isso comigo, mas eu ainda estou aqui? Não me levaram? A minha vida continua? Então eu deixo para trás, eu supero, eu deixo para trás e eu avanço caminhando, eu avanço prosseguindo, eu avanço em fé, né? Que aí entra mais uma vez essa preciosidade que é a atuação da fé no indivíduo. A atuação da autotranscendência, se assim você entender, que é a capacidade de crer que há algo muito maior e superior a você, que te dá força, que te renova, que é o nosso Deus criador de todas as coisas. Quem nunca foi roubado, quem nunca foi surpreendido por uma perda, por uma frustração, né? E quando eu falo ladrão, aqui no livro eu trago literalmente a experiência que nós tivemos, eu e meu esposo, quando eu ainda estava no meu primeiro ano de casamento, quando nós fomos assaltados, a nossa casa foi roubada por 3 vezes. 3 vezes. Até ao ponto de, na última vez, nós não termos mais nem o que comer dentro de casa, porque o ladrão nos tinha roubado. E naquela altura eu me lembro que algo que nos deu grande suporte foi verdadeiramente a nossa fé em Deus. E olhar para as coisas que tinham sido levadas, né? Olhar para o vazio das coisas que tinham sido levadas. Mas entender que dentro de nós existia algo tão preenchido que dizia, eu não deixei que vos tocasse, né? Vocês estão aqui, vocês continuam aqui, vocês estão vivos. Esse sentimento nos deu muita força, esse sentimento nos fez ultrapassar e não em nenhum momento nós vacilamos. Claro, veio tristeza? Veio, mas passou rápido. Veio talvez
um receio de sair e deixar a casa sozinha? Veio. Mas até o momento em que nós entendemos que se Deus não guardar a casa, em vão trabalha as sentinelas. Não é assim que diz a palavra de Deus? E nós colocamos mais uma vez a oração em ação. Orar, né? Alcançar os recursos sobrenaturais, alcançar estratégias em oração diante do conhecimento da palavra para que nós não ficássemos presos ao medo de sair de casa, presos ao medo de sermos mais uma vez surpreendidos por algo que nós não pudéssemos controlar. As ações dos outros nós não podemos controlar, mas a reação que nós temos diante dessas ações, essas nós podemos escolher, decidir como nós vamos fazer. O que eu vou fazer diante disso que estão a fazer comigo? Eu posso até sentir raiva, mas eu não preciso expor a minha raiva no outro. Eu posso até sentir ira, mas eu não preciso externalizar essa ira a ponto de destruir tudo, acabar com tudo. Não. Aí entra a inteligência emocional, entra o domínio próprio, que é um fruto do Espírito. Para quem conhece a palavra de Deus sabe do que eu estou falando. E eu posso significar esses acontecimentos como algo terrível e que eu não merecia passar por isso e que nós somos filhos de Deus, porque que Deus nos permitiu passar isso. Ou eu também posso colocar-me do outro lado. É a questão do copo meio cheio, meio vazio, né? Então, há muitas pessoas que olham e vão falar assim, esse copo tá meio vazio. E outros vão dizer, não, esse copo tá quase cheio. Como eu poderia, que é o que nós fizemos, foi nos colocar deste lado onde nós estamos aqui, vamos juntos, vamos dar as mãos, vamos trabalhar, vamos reconquistar, vamos refazer a nossa vida e não vamos deixar que os acontecimentos nos prendam, que eu acho que é o título central desse livro. Não permitir que a sua vida fique presa aos acontecimentos. Não permitir que que a sua mente cauterize as possibilidades de você viver uma vida feliz e plena, mesmo quando você já teve algumas perdas. Mesmo quando uma tragédia aconteceu, mesmo quando você foi pego de surpresa, mesmo quando você foi ferido, quando você foi maltratado, mesmo quando você foi abusado. Muitas vezes o ladrão não nos rouba coisas, né? Mas o ladrão ele vem e nos rouba intimidade, nos rouba amizades, nos roubam através de abusos, nos roubam a nossa infância, nos roubam a nossa ingenuidade. Qual é a sua dor? Eu não sei qual é a sua dor, de verdade. Mas hoje aqui nessa manhã eu venho com muita empatia no meu coração por quem vai assistir esse vídeo. Eu venho com muita empatia no meu coração porque eu sei que dores não se medem. Eu não posso dizer, mas você está falando isso só porque você passou por isso? Eu já passei por isso. Nós nunca podemos medir a dor, equiparar dor, mensurar a dor, comparar a dor. Nós não podemos, porque cada indivíduo ele vai dar uma intensidade pessoal à sua experiência. Nós todos podemos passar pela mesma experiência. Eu falava muito isso quando eu ia trabalhar nos lares de idosos, fazendo intervenção psicológica quanto ao abuso, quanto à violência contra idosos. Então eu falava aos cuidadores e eu dizia a eles, olha, nós não podemos olhar uma pessoa e tratar essa pessoa nós não podemos tratar essas pessoas, que são diversas pessoas que estão aqui, da mesma maneira. Ter uma única maneira de tratar todo mundo, porque cada pessoa é individual. Cada pessoa tem uma forma de significar as nossas ações. Cada indivíduo, pelo que ele passou na sua história de vida, tem uma capacidade de interpretação do estado atual, do momento atual. Nós interpretamos as nossas vidas de acordo com aquilo que nós vivemos. Por que é que eu e meu esposo tivemos uma facilidade de ultrapassar
3 assaltos? Porque nós viemos de uma estrutura de família em que fomos ensinados na palavra de Deus que nós somos mais que vitoriosos, mais que vencedores diante de qualquer situação. E que ainda que este mundo nos faça sofrer ou perecer, nós viveremos num mundo de glória. Então, a interpretação que nós trouxemos para aquele momento é resultado daquilo que foi plantado em nós desde a nossa infância. Joyce, talvez você possa perguntar, Joyce, ok, eu não tive os mesmos ensinamentos que você. E agora? Sabe o que é interessante? Os estudos falam sobre isso. Até nos livros do Daniel Goleman, ele traz muito essa colocação na área da inteligência emocional. Ele fala sobre o nosso cérebro ter a capacidade de reestruturar aprendizados. E não só, nós estamos em constante aprendizado e a nossa mente ela tem uma plasticidade cerebral, onde nós, com o entendimento, com a maturação da compreensão, nós vamos entender se o que aprendemos é positivo ou não para vivermos a situação que nos está sendo apresentada nesse momento. Espero que eu tenha me feito entender, se não, vão ler sobre isso, vão estudar sobre isso. Os livros do Daniel Goleman têm uma leitura muito fácil, eu gosto muito dos livros dele e gosto muito de estudar inteligência emocional por ele, né? Porque ele traz aí também estudos de diversos cientistas. Eu não aprendi assim, mas se eu identifico que a forma que eu estou significando as coisas não estão sendo positivas para mim, então eu devo parar e falar assim, espera, a forma com que eu estou interpretando a vida hoje está sempre me levando a um lugar de tristeza. A forma com que eu estou interpretando os acontecimentos hoje estão sempre me levando a um lugar de angústia. Será que eu posso pensar de maneira diferente? Será que eu posso interpretar de maneira diferente esses acontecimentos para que eu não venha sofrer? E aí? Eu te pergunto isso. Será que você pode interpretar? Claro que você pode. Será que você pode viver, experimentar? Para isso, Jesus dizia, né, que necessitava o homem nascer de novo. Para que você possa interpretar a sua história de maneira diferente, você precisa ter um fundamento. Esse fundamento é Jesus. Esse fundamento é um fundamento onde a fé ela está muito acima das dores. O que nós cremos sara as nossas dores. Naquilo que nós cremos, cura as nossas feridas. Aquilo que nós cremos faz com que nós venhamos entender que Deus tem cuidado de todas as coisas. Quantas mães eu vejo, né? Mães cristãs que perderam seus filhos, às vezes mesmo na maternidade. A dor vem, elas sofrem, elas choram, mas rapidamente elas entendem que Deus é o autor da vida. Ele dá e Ele tira. E não vamos nos prender ao facto de que por que sofremos, né? Por que tivemos que passar por isso e ficarmos ali presos na dor? Não, nós vamos ultrapassar a dor. Uma vez na faculdade, chegando na faculdade, uma amiga disse para mim, Joyce, como é que você passa pelas coisas assim sempre tão bem, sempre com um sorriso, você está sempre bem disposta, como é que você faz isso? De que forma você faz isso? Para mim isso não é um esforço. Por que não é um esforço para mim? Porque o que eu aprendi, a facilidade que eu tenho de ultrapassar as situações, de entender que as situações não são preditoras da minha felicidade. Os acontecimentos não são preditores da minha felicidade. O que é preditor da minha felicidade é a minha comunhão com Deus. É a comunhão que eu tenho com o Pai. Quando as pessoas entendem isso, elas deixam de viver com uma visão humana apenas, né? Mas elas passam a ter uma visão espiritual. Cloninger é um cientista que tem trago para os estudos da personalidade a questão da autotranscendência. E uma das coisas que ele diz realmente é que as pessoas com maior nível de autotranscendência têm maior facilidade de superar até o luto.
E por quê, gente? Porque se eu creio que há um Deus acima de todas as coisas, se eu creio que Deus é autor da vida e que Deus tem para mim uma vida eterna de paz e de glória, se eu acredito em Cristo Jesus, se eu sou batizada nas águas, se eu sou batizada no Espírito Santo, e se eu morrer aqui, eu abrirei os meus olhos na eternidade com Ele e viverei num lugar de paz, de amor e de alegria, por que é que eu vou sofrer com a morte? Por que é que eu vou temer a morte? Por que é que eu vou ficar fazendo um luto de 7, 20, 30 anos por alguém que já morreu? Não, não. Nós vamos ter paz, nós vamos nos alegrar. Mesmo que nós venhamos passar por situações que venhamos a dizer, eu fui roubado, né? Porque nenhum pai, nenhuma mãe em sã consciência se alegra da morte de um filho. Nenhum pai, nenhuma mãe em sã consciência se alegra por um filho passar por alguma situação difícil. Não, mas nós sabemos que em todas as coisas nós somos mais que vencedores, muito mais que vencedores. O diabo, diz a palavra de Deus, o inimigo das nossas almas, ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus, ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Qual foi a sua perda? Você decide hoje ficar lamentando a sua perda ou você decide hoje renovar as suas forças, esquecer o que ficou para trás e seguir adiante para uma vida abundante em Cristo Jesus. Eu espero que seja a segunda opção e eu deixo aqui o meu abraço para você. Um beijo, querido.